Olá, pessoal. Meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver como ocorre o processo de implantação e o início da formação da placenta. Então, nós vimos na aula passada que o blastocisto ele vai ser formado a partir das divisões mitóticas que vão ocorrer no período de clivagem, transformando esse ovo ou zigoto numa estrutura com muitas células. Essas células vão se reorganizar e formar o blastocisto. O blastocisto ele vai na cavidade uterina procurar uma região, um substrato nutritivo, que no caso é o endométrio, para que ele possa começar a interagir e assegurar o seu desenvolvimento embrionário. Tá? O processo de implantação, ele vai se iniciar no final da primeira semana e vai se completar ao longo da segunda semana. Portanto, a gente considera que ele vai estar ocorrendo na segunda semana de desenvolvimento, a partir do momento da fecundação. Bem, então, relembrando, o que a gente viu? Que nesse processo pré-implantacional, ou seja, no período que antecede a implantação, nós vamos ter o processo de clivagem, ou seja, a partir da fecundação, esse ovo zigoto vai caminhar pela tuba uterina em direção à cavidade uterina. Nesse momento, ele sofre o processo de clivagem, e aí, posteriormente à etapa de mórula, vai ocorrer um processo chamado de compactação. O que é a compactação? As células do concepto que está se formando, então, os blastômeros, eles ainda não têm contatos entre uma célula e outra muito aderentes, ou seja, não existem ali junções celulares que prendam uma célula a outra. Portanto, seria muito fácil separar essas células até o momento de mórula. Posteriormente à mórula, essas células elas vão sofrendo pequenas diferenciações na sua membrana plasmática, né, dos blastômeros, e vão aparecendo ali junções celulares, do tipo junções de aderência, junções comunicantes, desmossomos, fazendo com que essas células agora estejam mais aderidas umas às outras, mais justaspostas umas às outras, de modo que a estrutura como um todo vai sofrendo um processo de compactação. Então, as células que eram mais arredondadas, agora, onde elas se interconectam, elas ficam mais retilíneas, tá? Então, elas vão ficando num aspecto mais poliédricas. Se eu observo essa estrutura no microscópio, eu já não consigo mais contar o número de células. Fica difícil visualizar o limite celular de uma célula e de outra célula, tá? Posteriormente, né, ao processo de compactação que está ocorrendo na mórula, lá na mórula tardia, vai entrar líquido, né, água do ambiente externo, ou seja, da tuba uterina, para dentro aqui das células da mórula, afastando as células lá de dentro da mórula, e isso vai acabar abrindo uma cavidade. Portanto, esse processo de formação do blastocisto é chamado de cavitação. Nesse momento, o blastocisto ele está na cavidade uterina e aí ele vai procurar uma região aqui junto ao endométrio para ele se fixar e começar a se implantar. Normalmente, as regiões típicas que ocorrem implantação é a região superior e posterior do útero. Então, mais ou menos nessa região aqui, supero-posterior. Tá? Então, aqui a gente tem novamente a representação de um blastocisto, lembrando que o blastocisto ele ainda está envolto pela zona pelúcida e ele é formado por uma massa celular interna que vai passar a ser chamada de embrioblasto. Por quê? Porque a partir dessa região aqui que a gente vai ter a diferenciação do embrião propriamente dito, enquanto que o restante das células
que delimitam essa esfera, que é o blastocisto, é chamado de trofoblasto. O trofoblasto, ele vai originar as membranas fetais, ou seja, não vai originar propriamente dito o embrião, vai originar o que a gente chama de anexos embrionários. Dentro desse blastocisto, o que mais que a gente encontra? A cavidade blastocística, que está preenchida por um líquido, certo? A blastocele. Então, aqui a gente tem uma imagem real desse blastocisto na cavidade uterina, endométrio aqui, eu consigo ver o trofoblasto e o embrioblasto aqui. Bom, o que vai acontecer quando esse blastocisto chegar até o útero? Então, inicialmente, a gente tem o transporte, o blastocisto chegou na cavidade uterina, lá na cavidade uterina, ele vai começar a sofrer um processo de orientação, ou seja, ele vai começar a procurar uma região para ele poder interagir com o endométrio e se implantar. Porém, quem é que está envolvendo ainda esse blastocisto? A gente tem a zona pelúcida. Portanto, essa zona pelúcida, ela tem que ser perdida para que o blastocisto possa, de fato, começar a interagir com o endométrio. Então, esse blastocisto, ele vai agora abandonar essa zona pelúcida, tá? Por um processo de eclosão, chamado de hatching. Hatching em inglês é eclosão, né? Então, aqui a gente tem o blastocisto abandonando a zona pelúcida. Essa zona pelúcida pode simplesmente degenerar, ou o blastocisto pode liberar algumas substâncias, algumas enzimas, por exemplo, que vai romper uma das superfícies da zona pelúcida, permitindo, então, que através desse corte o blastocisto possa eclodir, certo? Então, aqui a gente tem a zona pelúcida e o blastocisto recém-eclodido ali. Aqui a gente vê o endométrio, tá? Do útero materno. Posteriormente ao processo de hatching, o blastocisto ele vai sofrer o processo de aposição. O que é aposição? O blastocisto ele vai direcionar a sua região que contém o embrioblasto para que consiga interagir com o endométrio. Ou seja, o embrioblasto está aqui e o trofoblasto está para cá, o endométrio está aqui. Então, quem vai interagir, qual a região do blastocisto que vai interagir com o endométrio? O embrioblasto, tá? Se o embrioblasto estivesse para cá, ele ia girar, né, num processo de aposição e direcionar o embrioblasto junto ao endométrio, tá? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, tá? Tem o trofoblasto e o embrioblasto aqui sendo direcionado para o endométrio. Feito isso, agora esse blastocisto, ele vai começar a interagir com o endométrio para fazer um processo de adesão, certo? Então, ele começa a se colocar para dentro do endométrio e aí ele vai seguir com o seu processo de implantação. Como que acontece isso? Então, ó, as células ali do trofoblasto, elas vão começar a se diferenciar e vão literalmente invadir o estroma desse endométrio. Então, recapitulando, o que a gente tinha? Transporte do ovozigoto pela tuba uterina. Chegou na cavidade uterina, esse blastocisto ele vai procurar a melhor região para ele se implantar, vai abandonar a zona pelúcida, vai direcionar a região do embrioblasto junto ao endométrio, certo? E aí ele vai, através de receptores que tem na membrana plasmática desse ovo zigoto,
juntamente com o reconhecimento de proteínas específicas do endométrio, ele vai sofrer um processo de adesão e aí ele consegue começar a invadir o endométrio, tá? Então, o trofoblasto ele começa a se diferenciar. Essas células aqui vão produzir uma série de enzimas, por exemplo, metaloproteinase, que vão romper a matriz extracelular das células que estão ali no endométrio, afastando essas células, e assim ele pode ir invadindo esse tecido endometrial. Tá? Conforme ocorre essa invasão, essas células aqui, ó, do trofoblasto começam a proliferar rapidamente e aí a gente vai começar a moldar algumas projeções ali chamadas de sincícios. O que é o sincício? Sincício é uma massa, né, uma massa citoplasmática, aqui no caso, na qual eu posso encontrar vários núcleos, tá? Então, eu estou formando uma massa sincicial aqui que vai invadir cada vez mais essa região do endométrio, tá? Fazendo com que o blastocisto comece a caminhar para o interior desse endométrio. Por isso que o processo é chamado de implantação. Esse embrião realmente vai se implantar ali no meio das células do endométrio. E aí, essa região sincicial que está se formando, ela vai começar a se moldar em projeções mais organizadas, como se fosse raízes de árvores invadindo ali a terra, tá? Essas estruturas, né, que parecem raízes que vão adentrando ali na região do endométrio, são chamados de vilosidades. Portanto, a gente vai ter agora a formação de vilos, que a gente vai ver mais detalhadamente como que ocorre a formação dessas estruturas, tá? Um conjunto de vilosidades formados vai permitir a interação entre o organismo materno e o organismo fetal. Através do quê? De um órgão que vai ser construído justamente a partir dessas vilosidades, chamado de placenta, que a gente vai ver mais detalhadamente no final desta aula. Então, ó, o que a gente observa quando a gente olha para o blastocisto? Tá? O blastocisto, ó, ele já não tem mais a zona pelúcida, ele é formado por quem? Pelo embrioblasto e pelo trofoblasto. Ele encostou aqui no endométrio, vai começar o processo de invasão desse endométrio, certo? E aí ele começa a produzir um tecido sincicial aqui. Se a gente amplia essa região, é isso que a gente vê, ó. Embrioblasto em azul, trofoblasto aqui e a massa sincicial. Ou seja, o que está acontecendo? Esse blastocisto, ele está se diferenciando. No quê? Se a gente observar o trofoblasto, olha o que acontece. O trofoblasto se diferenciou num tecido aqui sincicial, portanto, ele vai ser chamado de sincício trofoblasto. E em amarelo aqui, ó, o que era anteriormente o próprio trofoblasto, certo? Aqui em amarelo, ó, certo? Eu vejo as células separadamente, eu consigo ver o limite dessas células. Essa região aqui, ó, do trofoblasto, agora vai ser chamada de citotrofoblasto, porque eu tenho as células organizadas ali, certo? Então, o citotrofoblasto, ele vai funcionar como um revestimento desse concepto e ele vai permitir a manutenção desse concepto para que ele possa adentrar para o interior do endométrio. Enquanto que o sincício trofoblasto, aqui mostrado em vermelho, ele vai ser responsável pela invasão do concepto como um todo para o interior do endométrio, tá? Então, esse período de diferenciação, ele vai ocorrer durante a própria implantação, então são
eventos que ocorrem concomitantemente, e vai ocorrer em torno lá do 7º ao 12º dia de desenvolvimento, tá? Porém, não é só o trofoblasto que se diferencia. Dentro ali do embrioblasto, né, da região da massa celular interna, a gente também vai ter diferenciação em duas linhagens celulares, tá? Então, ó, essa massa celular interna, ela vai começar a se diferenciar numa única camadinha aqui de células, que são mais cúbicas, tá? Em amarelo aqui, chamada de hipoblasto. O hipoblasto, ele está em contato com a cavidade blastocística, certo? Aqui embaixo. E na região de cima, o restante da massa celular interna vai se diferenciar em células mais colunares, que vão ser chamadas agora de epiblasto. Portanto, o embrioblasto se diferenciou agora em epiblasto e hipoblasto, tá? O epiblasto, inicialmente, ele vai estar em contato com quem? Com o citotrofoblasto, tá? A gente tem aqui agora, então, ó, esse concepto se diferenciando. O que eu posso enxergar? Eu posso enxergar uma camada aqui na região que era massa celular interna, que agora é o epiblasto, e uma outra camada aqui, que é o hipoblasto. Portanto, eu acabei de formar um embrião bilaminar, ou seja, ele tem duas lâminas, duas camadas de células diferenciadas, o epiblasto e o hipoblasto. Epi está em cima, hipo embaixo. O que mais que eu vejo no blastocisto como um todo? Eu vejo a região em amarelo aqui, que é o citotrofoblasto, e adentrando o endométrio, nós temos o sincício trofoblasto. Para a gente conseguir gravar os eventos que ocorrem na segunda semana do desenvolvimento, né, é bom associar segunda semana com eventos que ocorrem todos em número de 2. Então, se a gente tem o blastocisto, a gente já tem aqui duas estruturas, embrioblasto e trofoblasto. Cada uma dessas estruturas vai se diferenciar em outras duas estruturas, que são quem? Epiblasto e hipoblasto. No caso do embrioblasto, e o trofoblasto vai se diferenciar em quem? Sincício trofoblasto e citotrofoblasto, tá? Então, a gente tem um embrião bilaminar aqui formado, e se a gente reparar, ao longo do processo dessa diferenciação que está ocorrendo nesses primeiros dias, olha o que aconteceu. A gente tem uma cavidade blastocística aqui, que vai ser revestida por algum tipo celular aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e formou uma outra cavidade. E na região de cima desse disco bilaminar, embrionário, a gente também tem a formação de uma outra cavidade. Portanto, também a gente vai ter duas cavidades se formando nesse concepto ao longo do processo da segunda semana do desenvolvimento embrionário, tá? Bem, aqui está mostrando, então, a diferenciação dessas cavidades que vão se formar durante o processo de implantação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, epiblasto e hipoblasto. O que vai acontecer? Do hipoblasto, algumas células começam a proliferar e vão descer aqui e forrar essa cavidade blastocística. Na região de cima, o que a gente tem? As células aqui do epiblasto, elas começam a se reorganizar, surge uma pequena cavidade aqui, essa cavidade está entre o epiblasto e o citotrofoblasto. Essas células do epiblasto, elas vão começar a se diferenciar e vão também migrar aqui, ó, e forrar esse teto aqui dessa cavidade, formando uma cavidade conhecida como cavidade
amniótica, o âmnio, tá? Então, quem são essas células que vão formar essa cavidade amniótica? São células que são oriundas do próprio epiblasto. Essas células são chamadas de amnioblastos, né? Toda vez que eu tenho uma célula de diferenciação, o final da palavra é blasto. Então, se eu estou originando o âmnio, amnioblasto, certo? Então, os amnioblastos vão revestir essa cavidade recém-formada, originando, então, a cavidade amniótica. Onde está essa cavidade amniótica? Ela está na região superior ao disco embrionário, tá? E embaixo, o que a gente tem? A gente tem a outra cavidade se formando, certo? Como que se formou que a gente viu? A partir das células do hipoblasto, essas células proliferam e vão revestir a cavidade blastocística, formando uma membrana chamada de membrana exocelômica, ou também conhecida como membrana de Royce. Essa membrana exocelômica mais o hipoblasto vão constituir uma cavidade aqui chamada de saco vitelínico primitivo, tá? Onde está o saco vitelínico primitivo? Ele está na região de baixo do disco embrionário. Portanto, com isso, a gente passa a determinar uma região ventral e uma região dorsal desse futuro embrião. Na região ventral eu tenho o saco vitelínico primitivo e na região dorsal eu tenho a cavidade amniótica, tá? Bom, o que mais que vai aparecer nesse conceito? Se a gente observar aqui, ó, entre o citotrofoblasto e a membrana exocelômica, a gente não tem nenhuma estrutura. Elas estão duas camadas juntinhas ali. Porém, essa camada aqui, ó, exocelômica, oriunda do hipoblasto. O hipoblasto aqui pode ser considerado uma endoderme extraembrionária. Então, a partir dessas células aqui, ó, vão surgir uma outra estrutura. Algumas células começam a proliferar, certo? Junto aqui, ó, a esse endoderme do saco vitelínico primitivo, originando o quê? Uma camada de células que vai se colocar entre o próprio saco vitelínico primitivo e o citotrofoblasto. Elas estavam juntinhas, essas duas camadas, certo? Membrana exocelômica e citotrofoblasto, só que começou a aparecer, a surgir aqui um novo tecido, o mesoderme extraembrionário, que vai fazendo com que as duas camadas se afastem cada vez mais. Posteriormente ao surgimento dessa camada, né, composta por células da mesoderme extraembrionária, por que extraembrionário? Porque o embrião vai ser originado lá do maciço celular interno, que no caso aqui é o epiblasto e hipoblasto. Se está fora do embrião, eu considero como um tecido extraembrionário, certo? Então, essa mesoderme extraembrionária, ela vai se afastando umas células da outras, certo? E a partir desses espaços vão se conectando, formando grandes espaços, até que eu tenha uma delaminação nessa região da mesoderme que tinha surgido. De modo que uma camada de células da mesoderme vai ficar junto com o saco vitelínico primitivo em região da cavidade amniótica. Enquanto que a outra camada mesodérmica, ela vai se colocar junto ao citotrofoblasto. Portanto, essa mesoderme se delaminou em duas e entre elas a gente vai ter um espaço. Esse espaço vai ser chamado de celoma extraembrionário. Posteriormente, esse espaço, juntamente com
os demais tecidos aqui, ó, citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, vão originar um anexo embrionário que a gente conhece, que é o córeo. O que mais que está acontecendo nesse processo enquanto a mesoderme está aqui se diferenciando? Na região do saco vitelínico primitivo, também chamado de saco vitelínico primário, ocorre uma segunda onda de proliferação das células do hipoblasto que começam a novamente migrar sobre essa cavidade, certo? O saco vitelínico primitivo, e aí ele vai formar uma estrutura mais definitiva chamada de saco vitelínico secundário ou saco vitelínico definitivo, tá? Nesse processo, parte do saco vitelínico primário, ele vai ser perdido, tá? Então, com isso a gente reduz o tamanho do saco vitelínico definitivo, tá? Então, tem aqui a cavidade amniótica que se formou, cavidade do saco vitelínico, cavidade vitelínica, mesoderme se delaminando, formando duas regiões aqui, e um espaço que é o celoma extraembrionário entre essas mesodermes, tá? Essa mesoderme que vai se colocar junto ao saco vitelínico, ela vai ser chamada de mesoderme esplâncnica, enquanto que a mesoderme que acompanha o citotrofoblasto vai ser conhecida como mesoderme somática. A gente vai ver isso mais especificamente nas próximas aulas. Bom, outra coisa que a gente nota durante o processo de implantação é que o embrião ele está indo cada vez mais para o interior do endométrio. Então, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, a gente pode ver, ó, que está ocorrendo uma migração do blastocisto como um todo para dentro do endométrio, certo? Aqui, ó, eu tenho as células do endométrio e esse concepto está se colocando dentro desse endométrio, certo? De modo que ele vai caminhar, 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 até que toda a estrutura vai ficar totalmente interna lá dentro do endométrio, tá? Então, aqui a gente vê o finalzinho do processo da implantação, certo? E aqui o endométrio totalmente fechado, tá? Então, olha, o conceito está aqui, certo? Todas as estruturas ao redor dele estão se diferenciando, bem como o disco embrionário ali já está formado por epiblasto e hipoblasto. Se a gente fizer um corte no endométrio nesse momento, um corte histológico, a gente vai notar que a gente vê aqui a musculatura do endométrio, muitas glândulas endometriais, vasos endometriais, tudo isso foi construído lá naquele período do ciclo menstrual na qual o útero entra na fase secretora, certo? Preparando o endométrio para uma possível fecundação, certo? Então o embrião tem condições agora de adentrar naquele ambiente que está preparado. E aí, se a gente faz um corte desse endométrio, né, desse útero gravídico, o que a gente vai encontrar? O blastocisto implantado ali, certo? De modo que, se a gente acompanha o epitélio do endométrio, ó, ele está aqui, ó. Ou seja, a luz da cavidade uterina, ela está nessa região aqui. Ou seja, o embrião que está se desenvolvendo está totalmente dentro do endométrio. Se a gente olhar por fora aqui, ó, nessa região, o que a gente observaria? Essa estrutura aqui, ó. Isso aqui, ó, é o endométrio, certo? Região epitelial do endométrio, tá? Essa estrutura que a gente vê aqui é essa pontinha aqui, ó. Região do endométrio que finalizou ali a entrada por onde, né? Região por onde ocorreu a implantação. Forma-se um tampão de coagulação ali, um tampão que fecha essa região pela qual
esse blastocisto se implantou, tá? Então, aqui a gente pode ver no esquema tudo isso que a gente viu nos slides até agora. O blastocisto vai interagir com o epitélio do endométrio, começa o processo de invasão, conforme ele invade, ele vai sofrendo modificações. Então, se a gente observar aqui, ó, no maciço celular interno, só forma um embrião bilaminar, certo? E também o trofoblasto se diferencia em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, até que todo esse concepto com todo está agora dentro do endométrio e essa região aqui de implantação é fechada pelo tampão, tá? Bom, o que vai acontecer durante o processo de implantação com esse endométrio, tá? Essas células endometriais, elas vão sofrer um processo de diferenciação. Isso vai ser chamado de, essa mudança dessas células, essa mudança do endométrio, vai ser chamada de reação decidual. Então, a gente vai ter uma decidualização do endométrio, tá? Ou seja, os fibroblastos que estão ali no tecido conjuntivo desse endométrio, eles vão modificar no útero gravídico, tá? Com a finalidade do quê? De criar uma proteção do ambiente materno ali e permitir nutrição desse embrião que vai precisar começar a se desenvolver. Então, o que acontece com essas células endometriais? Então, aqui a gente tem os fibroblastos no tecido conjuntivo do endométrio, certo? Essas células vão sofrer alterações no seu formato e elas vão adquirir um aspecto epitelial, como se fossem células epiteliais, tá? Além disso, essas células elas vão se tornando mais globulosas, tá? E passam a armazenar glicogênio e lipídios no seu citoplasma. Então, essas células aqui do endométrio, que eram consideradas como fibroblastos, elas sofrem um processo de transdiferenciação e agora elas vão ser chamadas de células deciduais, tá? São as células dessa região, então, do endométrio na qual ocorreu a implantação. Por que ocorreu o processo de decidualização? Por conta da implantação desse embrião, tá? E a partir, então, desse processo de implantação, conforme vai ocorrendo a diferenciação do trofoblasto, o trofoblasto ele vai se diferenciando e se organizando para construir um órgão, né? Aqui, junto ao feto e à mãe, que vai ser chamado de placenta. Então, a placenta, ela é formada por duas porções. Ela vai ter uma porção de origem fetal, que vai ser derivada do córeo, ou seja, daquele saco coriônico que a gente viu se formando, e também a placenta tem uma porção materna. A porção materna da placenta é formada pelo quê? Pelo endométrio materno, tá? Então, a gente tem aqui a região da placenta sendo construída, tá? O embrião está aqui, tudo isso aqui é o saco coriônico, tá? Numa região específica do saco coriônico, a gente vai ter construção dessa placenta definitiva. Bom, olha o que vai acontecer então aqui, ó. A gente tem o citotrofoblasto aqui em azul. Posteriormente, para fora, a gente tem o sincício-trofoblasto. No interior, a gente tem o embrião bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto. Sobre o disco bilaminar, a gente tem a cavidade amniótica e na região ventral a gente tem o saco vitelínico, tá? O que aconteceu? Formou a mesoderme extraembrionária, mesoderme extraembrionária se delaminou, formou mesoderme
extraembrionária, esplâncnica e assomática, tá? Então, como que vai ser construído esse córeo, né? Que a gente falou aqui que é o espaço do celoma extraembrionário aqui, mais o trofoblasto que está se diferenciando. Então, o córeo é tudo isso. Por quem que ele é formado? Pela mesoderme extraembrionária e pelo trofoblasto, que está diferenciado em citotrofoblasto e sincício trofoblasto, tá? A gente observa aqui, num estágio posterior do desenvolvimento, nós vemos o embrião bilaminar se desenvolvendo aqui. Sobre ele, o que a gente tem? Cavidade amniótica, em azul. Embaixo, saco vitelínico. O que é esse espaço aqui se formando? É esse espaço aqui, ó, é o celoma extraembrionário. É o saco coriônico. E depois, o que a gente tem? A gente tem a mesoderme aqui, citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Então, a gente vai ter aqui, ó, mesoderme extraembrionário, citotrofoblasto, sincício trofoblasto. Isso tudo aqui vai constituir o córeo. Portanto, ele está formando um saco coriônico que está envolvendo o quê? O embrião e as próprias duas cavidades, cavidade amniótica e saco vitelínico, ambas estão dentro de um outro espaço, que é o celoma extraembrionário ou saco coriônico, tá? Bom, como que vai ocorrer a formação desse saco coriônico? A gente viu que o trofoblasto, ele vai se diferenciar em sincício trofoblasto, que é o sincício aqui, e o citotrofoblasto, que vai dar sustentação a essa estrutura para o momento, para que possa ocorrer a implantação, tá? Então, o citotrofoblasto, em amarelo, ele vai começar a proliferar. Então, é uma região que tem muita proliferação celular, ou seja, as células vão se multiplicar muito rapidamente aqui, e aí elas começam a perder o seu limite celular e migram aqui para a região mais exterior, formando uma massa sincicial. Então, nessa massa sincicial, que é o próprio sincício trofoblasto, as células, elas não têm mais limite celular, certo? É uma massa de citoplasma multinucleada. Da onde surgiram esses núcleos? Da proliferação do citotrofoblasto, tá? Então, o sincício trofoblasto, ele começa a invadir o endométrio, certo? Enquanto que o citotrofoblasto está aqui. Porém, essa massa sem forma, ela vai precisar de uma sustentação, que vai ser feita por quem? Pelo citotrofoblasto. Então, o citotrofoblasto, ele vai começar a formar projeções para dentro do sincício trofoblasto, certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem sincício trofoblasto, sendo originado a partir da proliferação e diferenciação do citotrofoblasto, certo? Endométrio aqui, ó, capilar lá dentro do endométrio, as glândulas uterinas, tudo isso aqui é endométrio, tá? Aqui é o epitélio do endométrio, blastocisto se implantando no comecinho da implantação. Posteriormente, o que acontece, ó? Blastocisto adentrou mais ainda no endométrio, a gente tem a proliferação das células do citotrofoblasto, elas vão proliferando e migrando aqui para a região mais superior do concepto como um todo, formando o sincício trofoblasto, que perde o limite citoplasmático, né, perde o limite da membrana plasmática, e isso vai formando uma massa de citoplasma multinucleada, que é o sincício trofoblasto. Tá? Como está ocorrendo progressão dessa implantação, o que vai acontecer? Logo, logo, esse sincício trofoblasto vai encostar nos capilares maternos e vai acontecer alguma coisa ali, certo?
Conforme ocorre o progresso da implantação, olha, aqui o embrião já se implantou como um todo, certo? A gente está vendo aqui o tampão de coagulação fechado já, né? Olha aqui ó, o sincício trofoblasto, ó. Inicialmente, ó, ele estava envolvendo metade desse concepto. Posteriormente, ele vai envolvendo todo o concepto como um todo, né? Toda a estrutura, né? Imaginando que é uma estrutura tridimensional, uma esfera, o sincício trofoblasto está ao redor de todo esse concepto, tá? Entre a massa sincicial, dessa região do sincício trofoblasto, começa a aparecer alguns espaçamentos chamadas de lacunas trofoblásticas, tá? Então, são lacunas que vão se abrindo nessa massa citoplasmática do sincício trofoblasto. E o que vai acontecer? Olha o vaso sanguíneo aqui, ó. Uma vez que todo esse tecido está invadindo o endométrio, vai chegar um momento que, ao encostar ali no vaso sanguíneo materno, esse sincício trofoblasto, ele vai acabar rompendo esse vaso materno, esse vaso sanguíneo. E o que vai acontecer? Se eu rompo essas células endoteliais aqui do vaso sanguíneo, ocorre obstrução do vaso sanguíneo e o sangue vai acabar sendo extravasado. Para onde? Para lacunas que estavam sendo abertas aqui no sincício trofoblasto, fazendo com que o sangue materno agora preencha essas lacunas. E é isso que acontece, tá? Então, todas essas lacunas que haviam no sincício trofoblasto agora vão ser preenchidas pelo sangue materno, ou seja, o sangue dos vasos sanguíneos maternos, eles vão começar a jorrar para dentro das lacunas do sincício trofoblasto. E isso vai progredindo, né, com o passar dos dias, de modo que a estrutura como um todo vai ficando mais complexa, estão formando mais estruturas diferenciadas. Aqui, ó, o citotrofoblasto, ele ainda não está totalmente diferenciado, não está formando as vilosidades. Porém, mais ou menos a partir do 12º, 13º dia, esse citotrofoblasto vai começar a invadir o sincício trofoblasto, dando uma sustentação ali para o sincício trofoblasto continuar crescendo, certo? Então, a gente tem informação dessas estruturas aqui, ó. Essas estruturas, ó, elas vão aumentando, certo? Eu tenho citotrofoblasto aqui. Quem está embaixo do citotrofoblasto? Ó, eu tenho mesoderme, tá? Então, essa mesoderme, uma vez que eu tenho essas projeções do citotrofoblasto, a mesoderme começa a acompanhar também essas regiões, essas projeções aqui para dentro do sincício trofoblasto. O que são essas projeções que estão se formando? São as vilosidades que a gente mencionou, tá? Então, isso aqui é uma vilosidade, isso aqui é uma outra vilosidade, outra vilosidade. Então, tem várias vilosidades que estão se formando nessa região. Que região que é essa? É o córeo. Portanto, essas vilosidades vão ser chamadas de vilosidades coriônicas, tá? A primeira vilosidade que se forma é quando a gente tem uma projeção somente do citotrofoblasto. Então, ó, eu tenho aqui as lacunas cheias de sangue, sincício trofoblasto, citotrofoblasto aqui, começando a formar essas projeções para dentro do sincício trofoblasto. Então, se eu fizer um corte transversal nessa região aqui, ó, o que a gente vai enxergar? Sincício trofoblasto, citotrofoblasto, sincício trofoblasto. Ou seja, isso aqui, ó, um corte transversal da vilosidade, né? Eu vejo que eu tenho um eixo ali formado por citotrofoblasto e ao redor desse eixo central eu tenho uma massa de sincício trofoblasto. Porém, o que vai acontecer com essa mesoderme aqui que a gente viu? Ela vai adentrar nessas projeções, nessas vilosidades. Ou seja, agora, essa projeção que forma a vilosidade coriônica primária,
né, que é formada somente por citotrofoblasto, adentrando ali no sincício trofoblasto, a mesoderme aqui, acompanhante, né, adjacente, ela vai começar a entrar dentro desse eixo central que antes era feito somente de citotrofoblasto, constituindo o que a gente chama de vilosidades coriônicas secundárias, certo? Então, olha lá, ó, as vilosidades que antes tinham um eixo central de citotrofoblasto, agora tem a mesoderme invadindo o meio dessas projeções. Se eu faço um corte na transversal aqui, o que eu tenho? Essa estrutura, vilosidade coriônica secundária. Portanto, como é formada a vilosidade coriônica secundária? Um eixo central de mesoderme, ou mesênquima. Ao redor eu tenho citotrofoblasto, certo? Aqui. E depois o quê? Sincício trofoblasto. Ou seja, eu estou começando a construir regiões, né, as vilosidades, que vão ficar em contato com o vaso sanguíneo materno. Olha aqui o que tem, ó, para fora da vilosidade, as lacunas do sincício trofoblasto preenchidas por sangue que vieram da ruptura dos vasos sanguíneos maternos, tá? Mas será que já está tendo trocas aqui entre o sangue materno e o sangue do embrião? Não. Por quê? Porque eu nem sequer tenho vasos sanguíneos ainda nessa região do concepto, tá? Então, por mais que tenha já lacunas com o sangue materno ali na região do córeo, na porção embrionária desse concepto, a gente ainda não tem vasos sanguíneos, tá? Portanto, essa vilosidade, ela ainda não é funcional. Quando que ela vai se tornar funcional? Quando a gente tiver vasos sanguíneos aqui que permitam, então, a comunicação, a troca de gases e nutrientes entre o sangue materno e o sangue fetal, tá? Então, se a gente observa a vilosidade coriônica secundária, o que aconteceu? Ó, citotrofoblasto, formando projeções para dentro do sincício trofoblasto e a mesoderme acompanhando agora essa projeção, essa vilosidade que está se formando. Posteriormente, né, já saindo agora da segunda semana, a gente está lá em torno de 21 dias, o que acontece? A gente vai ver nas aulas futuras que a mesoderme, ela vai originar também um tecido, né, dentre vários que ela origina, os vasos sanguíneos, tá? Então, esses vasos sanguíneos começam a se diferenciar na região da mesoderme. Eu vou tendo uma rede de capilares e de vasos sanguíneos que conectam o corpo do embrião aos anexos embrionários, as membranas fetais, e com isso agora eu começo a construir um sistema de circulação sanguínea dentro do embrião, que pode agora sim fazer suas trocas com o sangue materno. Então agora essas vilosidades, que antes eram constituídas somente por citotrofoblasto e mesoderme, no eixo central agora, que antes eu só tinha um mesênquima, agora eu tenho diferenciação dos vasos sanguíneos. Portanto, se eu fizer um corte aqui na transversal dessas vilosidades, o que a gente consegue observar? A mesoderme ali, que era o eixo central, citotrofoblasto e ao redor sincício trofoblasto. Porém, dentro dessa mesoderme, desse mesênquima, o que a gente pode encontrar agora? Os capilares de origem fetal, contendo, então, o sangue desse embrião, desse concepto, tá? Portanto, agora, essa vilosidade que se formou é conhecida como vilosidade coriônica terciária e ela é agora uma vilosidade funcional, ou seja, ela que permite a troca de nutrientes entre o sangue materno e o sangue fetal, tá? Se a gente observar onde estão localizadas essas vilosidades coriônicas terciárias, elas estão ao redor de todo o concepto. Porém,
vai ocorrer um processo de degeneração em uma das regiões aqui ao redor do concepto, de modo que essas vilosidades coriônicas terciárias, elas vão ficar localizadas somente nessa região que a gente tem esse pedículo aqui, ó, de mesoderme, que liga o embrião ao restante do saco coriônico, tá? O que a gente vai ter aqui, ó, nessa região? Esse pedículo que está ligando, né, esse pedículo de tecido mesodérmico que está ligando o embrião ao saco coriônico. A gente vai ter futuramente formação do cordão umbilical, tá? Então, aqui a gente tem a vilosidade coriônica terciária, mostrando aqui citotrofoblasto, constituído por sincício trofoblasto ao seu redor, mesoderme extraembrionária aqui, constituindo esse tecido mesenquimal, e dentro dessa mesoderme a gente tem os capilares do embrião. Tá? Então, aqui a gente vê a evolução do desenvolvimento das velocidades coriônicas. Então, tem velocidade primária, onde o eixo central é composto somente por citotrofoblasto. Esse eixo central a gente tem ao redor o sincício trofoblasto. Na velocidade secundária, houve migração da mesoderme adjacente para dentro dessa projeção. Então, agora o eixo central é invadido por tecido mesodérmico, certo? Envolto pelo citotrofoblasto e sincício trofoblasto, e posteriormente, a partir dessa mesoderme, os vasos sanguíneos do embrião vão se diferenciar, fazendo com que agora eu possa ter presença de capilares ali sanguíneos, oriundos do embrião, e isso vai permitir a troca entre componentes do sangue materno e do sangue fetal. Bom, como que a placenta vai se formar, então, a partir dessa estrutura do saco coriônico que se formou? Então, a gente tem aqui, ó, formação da vilosidade primária, vilosidade secundária e vilosidade terciária. Onde que a vilosidade terciária, ela está se colocada? Que é esse espaço aqui, ó? Esse espaço é a lacuna dentro do sincício trofoblasto. Eu tenho citotrofoblasto, sincício trofoblasto. Aqui é a lacuna do sincício trofoblasto, que quando o sincício trofoblasto encontrar com os vasos sanguíneos maternos, vai ocorrer ruptura dos vasos, e os vasos sanguíneos vão permitir a passagem, a extrusão desse sangue materno para dentro das lacunas, vão encher essas lacunas de sangue. Portanto, a vilosidade terciária, ela fica imersa na lacuna ali, cheia de sangue materno, que está jorrando para dentro ali das lacunas, certo? E ao longo do desenvolvimento do saco coriônico, né, a gente viu que essas vilosidades elas vão estar ao redor de todo o concepto, porém, conforme vai ocorrendo o desenvolvimento embrionário, essa região aqui que tem as vilosidades no saco coriônico, elas vão começar a degenerar, tá? Fazendo com que somente nessa região, junto ao pedículo embrionário aqui, se mantenham essas vilosidades, formando um disco aqui, ó. Que disco é esse? É o disco placentário, é a placenta, certo? Então, o que acontece? Se a gente observar o desenvolvimento do embrião, aqui, ó, ele está um disco bilaminar, sobre ele, envolvendo o disco, a gente tem o ânio, e embaixo o saco vitelínico. Conforme ocorre o desenvolvimento, olha o embrião aqui, ó, ele está crescendo. Está crescendo para dentro da onde? Dessa cavidade, que é o âmio. Está aqui, ó, em azul, certo? Na região abaixo do embrião, o que a gente tem? Saco vitelínico. E esse espaço aqui, ó, o que é?
esse espaço era o celoma extraembrionário, certo? É a cavidade coriônica, tá? Então, conforme o embrião cresce, ó, ele vai acabar preenchendo, ocupando toda essa cavidade do âmnio, cavidade amniótica, olha aqui, ó, certo? Está preenchendo totalmente. Só que uma vez que ele continue crescendo, o que ele vai fazer? Essa cavidade amniótica vai começar a expandir aqui, ó, ocupando essa luz do saco coriônico agora, certo? E aí, isso tudo vai sendo empurrado em direção ao quê? A cavidade uterina que está aqui, certo? Então, aqui está a luz do útero, certo? Uma vez que o embrião vai crescendo, o que vai acontecer? Essa estrutura toda aqui, ó, que está envolvida pelo saco coriônico, vai acabar encontrando essa outra região do endométrio, tá? Fechando essa luz aqui do útero, da cavidade uterina, certo? Então, ela vai ficando cada vez mais restrita, até que essas duas regiões vão acabar se encontrando, tá? E aí, a cavidade uterina vai ficar restrita a essa região aqui, de baixo, tá? Só que, ou seja, essa luz aqui, ó, vai ficar colabada. Só que, conforme o embrião vai se desenvolvendo, o que acontece? Essa membrana aqui, ó, que é a membrana da cavidade amniótica, também vai acabar encostando aqui. E ambas vão encostar aqui. Ou seja, eu tenho uma estrutura, um revestimento ali, um saco coriônico, que está em contato com o endométrio materno e por dentro está em contato com a membrana amniótica, tá? O que está acontecendo então? Ó? Conforme ocorre esse crescimento embrionário e essa região começa a entrar em contato com o endométrio da região oposta, as vilosidades, por conta delas ficarem muito próximas ao endométrio, elas acabam degenerando, os vasos sanguíneos vão atrofiando ali e elas acabam degenerando, tá? Por quê? Porque é como se estivesse espremendo essa região contra uma parede, tá? Então, elas vão, de acordo com o crescimento embrionário, elas acabam por degenerar na região oposta à região onde a gente tem o pedículo do embrião, tá? Por conta do embrião estar crescendo nessa direção, certo? E aí, ó, olha o que aconteceu. Cavidade amniótica aqui se expandiu, encontrou ali, ó, o córeo, certo? A membrana coriônica aqui, e ocupou todo o espaço, ou seja, colabou o espaço do córeo, que por sua vez também vai colabar o espaço da luz uterina aqui, certo? De modo que essas vilosidades que estavam por todo o concepto acabam por degenerar aqui nessa região na qual o embrião está crescendo, e a gente tem vilosidades agora somente na região junto ao pedículo embrionário, tá? E essa estrutura, portanto, vai acabar construindo, né, organizando a estrutura que a gente conhece como placenta. Então, durante esse processo de diferenciação do endométrio, né, dessas vilosidades coriônicas, processo de descidalização, a gente tem informação de 3 regiões da decídua do endométrio, certo? A decídua basal, que é a região na qual a gente vai ter a placenta propriamente dita, a decídua capsular, que vai formar como se fosse essa cápsula aqui que vai envolver o embrião, certo? E a gente vai ter a decídua parietal, que é a parede oposta ali do endométrio. Então, decídua basal, decídua capsular, formando a cápsula ali ao redor do embrião, e a decídua parietal, que é a região oposta ali do endométrio, tá? Então, ó, futuramente, conforme ocorre o desenvolvimento do embrião, né, essa região do córeo é perdida, certo? Vai formar a decídua capsular,
que vai acabar encontrando a descida parietal, certo? Portanto, a descida parietal e a descida capsular vão acabar ficando muito próximas ali. E a região da descida basal vai ser constituída pela própria placenta. Estou aqui novamente mostrando esse processo, ó, na qual a gente tem descida capsular encostando agora na descida parietal, formando uma única camada aqui, certo? É essa que o embrião está se desenvolvendo. Ele está dentro da onde? Da cavidade amniótica, que estava aqui, ó. Cavidade amniótica, membrana amniótica, colabou com o córeo. O córeo, por sua vez, cresceu, cresceu, cresceu aqui, ó. O embrião foi crescendo, colabou aqui com a descida parietal, certo? Portanto, o embrião está se desenvolvendo dentro da onde? Da cavidade amniótica. Então, que membranas que eu tenho aqui nesse momento? Eu tenho membrana amniótica, membrana coriônica e a própria descida capsular, que está encostada à descida parietal, certo? No lado oposto a isso, a gente tem a descida basal constituindo a placenta, que por sua vez está ligada por um pedículo do embrião, no qual se diferenciou nos vasos sanguíneos que vão compor o cordão umbilical desse embrião, tá? Então, se a gente observa agora como que a placenta é formada, a gente percebe que o componente materno que forma a placenta é quem? É justamente a decídua basal. E o componente fetal da placenta, quem é? É o córium frondoso, ou também chamado de córium viloso. Por quê? Porque é onde permaneceram os vilos nesse córium. O restante do córium ainda é viloso? Não. Ele se transformou num córium sem vilosidade, liso, córium liso, tá? E aí, então, a partir agora dessa placenta, a gente tem a constituição de um órgão considerado de origem materno-fetal, que vai permitir a troca de nutrientes e gases entre a mãe e esse feto que está se desenvolvendo, tá? Então, é um local que vai permitir um diálogo, uma interação materno-fetal entre esses dois organismos, tá? O feto, o embrião e o organismo materno. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem do córium, certo? Aqui é a região que permaneceu com as vilosidades, portanto, a gente chama de córium viloso, tá? E a região oposta aqui é o córium liso, é onde a gente teve perda das vilosidades, certo? Então, o embrião está dentro desse saco coriônico, constituído, então, pela membrana coriônica e lá dentro eu tenho a região da cavidade amniótica, tá? Esses vilos aqui, essas vilosidades do córium viloso, elas vão se organizar em estruturas, aqui, ó, que a gente pode observar, chamadas de cotilédones. Portanto, a gente vai ver que essa placenta, ela é chamada de placenta cotiledonária. Bom, se a gente observa a placenta já formada, a gente vê então aqui, ó, os cotilédones, né, formando aqui a estrutura da região do córium frondoso, e essa placenta, ela tem um formato discoide, certo? Então, ó, ela é formada aqui pelas vilosidades, que por sua vez se organizam em cotilédones e vai constituir, então, o órgão materno-fetal. Tá? Aqui é a região do endométrio, partindo da placenta a gente tem o cordão umbilical, que vai conectar, então, a estrutura no embrião e posteriormente no feto. Tá? Bom, então, ao longo do desenvolvimento da placenta, a gente tem que, no final da terceira semana, o sangue do embrião ele vai começar a fluir
lentamente pelos capilares coriônicos, começando as primeiras trocas materno-fetais, tá? E no final da quarta semana, a gente já vai ter uma rede vascular completa que já está totalmente estabelecida na placenta, podendo então agora ocorrer trocas gasosas de nutrientes e de produtos de excreção entre o embrião e o organismo materno. Então, o que a gente pode observar aqui? Ó, cordão umbilical, partindo aqui do embrião, certo? Tenho os vasos sanguíneos que vão se tornando de menores calibres até formar os capilares sanguíneos dentro desses vilos, né? Então, tem as vilosidades coriônicas. Onde que as vilosidades estão? No espaço entre os vilos, né? Nas lacunas, tá? O que tem nessas lacunas? Sangue materno, que está sendo extrusado dos capilares aqui sanguíneos da mãe, tá? Então, com isso, agora a gente pode ter trocas gasosas e de nutrientes e metabólicos aqui entre o feto e o organismo materno. Eu tenho aqui uma mistura propriamente dita do sangue materno e do sangue fetal? Não, por quê? Porque o sangue fetal, ele está dentro do capilar, que por sua vez está dentro de uma estrutura da vilosidade que é constituída pelas células do citotrofoblasto e do sincício-trofoblasto, certo? Então, apesar do sangue materno estar fluindo aqui pelas lacunas, o sangue fetal, ele está lá dentro dos capilares sanguíneos, portanto, não ocorre mistura do sangue materno e fetal nesse momento, tá? Bom, então com isso a gente observou que a placenta ela é constituída por uma parte materna, que é descida basal, que vem do endométrio, e a parte fetal, que vem do córeo viloso, que é constituída a partir das vilosidades coriônicas formadas pelo sincício trofoblasto e citotrofoblasto, tá? Bom, como que vai ocorrer a circulação placentária? Então, nos espaços entre a placa coriônica que se formou e os espaços entre as vilosidades, que são os espaços intervilosos, a gente vai ter o sangue materno penetrando pelas artérias endoteliais, certo? Então, as artérias, elas são rompidas pelos sincícios trofoblasto, o sangue, né, rico em oxigênio e nutrientes, vai cair aqui nas lacunas, certo? Nas lacunas junto às vilosidades, vai ocorrer as trocas necessárias aqui de nutrientes e gases, e aí esse sangue agora pobre em oxigênio e com substância de excreção, vão ser eliminados através do quê? Da drenagem desse sangue, agora pelas veias espiraladas do endométrio, tá? Então, as vilosidades, elas são banhadas continuamente por sangue oriundo das artérias maternas, tá? Novamente aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem as vilosidades, certo? Com os capilares sanguíneos do embrião, e aqui as lacunas, sendo preenchidas por sangue vindo das artérias maternas, tá? Então, ocorre extrusão do sangue aqui, certo? E aí, uma vez que ocorrem as trocas gasosas e nutrientes, o sangue vai retornar para as veias maternas, né? E aí ele vai ser drenado. Então, chega sangue pelas artérias, cai nas lacunas, ocorre as trocas e posteriormente o sangue sai aqui novamente pelas veias de origem materna. Cada vez, então, que ocorre batimento
cardíaco da mãe, né, a cada pulsação, o sangue, né, pela pressão sanguínea, o sangue das artérias sai e são escoados ali para as lacunas, tá? Nas lacunas, a gente vai ter contato com as vilosidades, ocorre as trocas gasosas e, posteriormente, esse sangue, agora pobre em oxigênio e cheio de produtos de excreção, eles vão agora ser drenados novamente pelas veias maternas, tá? Bom, a placenta, ela tem diversas funções. Ela vai produzir vários hormônios, por exemplo, a gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica, assim que o embrião começa a se implantar, ele vai começar a produzir essa gonadotrofina coriônica, que por sua vez, né, via corrente sanguínea, vai fazer com que o corpo lúteo não degenere, e com isso ele continue produzindo seus hormônios, especialmente a progesterona e o estrógeno, tá? Para que não ocorra perda de todo esse endométrio que foi construído, senão o embrião não pode se implantar ali, né? Se ocorrer uma perda dessa parede, né, endometrial durante a gestação, o que ocorre é que a implantação é perdida e o embrião acaba sofrendo um processo de aborto. Posteriormente, a placenta vai produzir também progesterona e estrógeno. Além disso, ela pode produzir, sintetizar algumas substâncias, como glicogênio, colesterol e ácidos graxos, e além disso, ela vai ser muito importante para quê? Para transporte de gases, nutrientes, hormônios, eletrólitos, próprios anticorpos de origem materna, catabólicos, produtos de excreção, e além disso, né, algumas drogas e agentes infecciosos, né, quando são de pequena dimensão, eles podem acabar conseguindo atravessar essa placenta. Então, a placenta, ela não é uma barreira totalmente impermeável, ela é semipermeável, né? Algumas substâncias são importantes para o embrião e outras podem causar mal, por exemplo, drogas ou agentes infecciosos, só que por conta do tamanho, né, a placenta não consegue barrar a passagem desses agentes, né, ou dessas moléculas, tá? Dependendo da molécula em questão, o transporte na placenta vai ocorrer ou por difusão simples, ou facilitada, ou, se necessário, transporte ativo, pinocitose também, tá? Então, vai depender do tamanho da partícula e da sua composição química. Aqui a gente tem a representação da placenta. De um modo geral, né, se a gente pega os vários mamíferos, a placenta ela pode ser classificada de acordo com o tipo de vilosidade da barreira materno-fetal, que é a dali, e da perda do tecido que ocorre no momento do parto, tá? Mas o que interessa para a gente agora é na espécie humana, certo? O que a gente vai ter? A gente tem uma vilosidade sendo formadas em formato de disco, então a placenta é considerada discoidal. A barreira materno-fetal é considerada hemocorial, porque eu tenho o córion, né, que são ali nas vilosidades, em contato com o sangue materno. E a perda do tecido materno no momento do parto é extremamente grande. Por quê? Porque está tudo muito interligado ali. Então, quando rompe essa descida basal é rompida no momento do parto, né, a perda da placenta, ocorre também uma perda extrema desse tecido da descida basal. Portanto, ela é chamada de deciduada. Por quê? Porque é do tipo decida, né? Perde a estrutura em algum momento. Então, aqui a gente tem o disco placentário, né? No momento do parto, a criança nasce e a placenta também é perdida juntamente ali com os componentes
da descida basal do endométrio. Tá? Então, aqui a gente tem um vídeo para a gente finalizar a aula, certo? Com os principais aspectos da implantação. Então, o blastocisto chegou na cavidade uterina, ele vai começar a procurar uma região de substrato do endométrio, vai aderir ali e vai começar a se implantar, a invadir nessa região por entre as células do endométrio. Então, o trofoblasto vai se diferenciar em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, e o maciço celular interno vai se diferenciar em epiblasto e hipoblasto. O sincício-trofoblasto produz enzimas que vão invadir o endométrio até que ele encontre os vasos sanguíneos maternos. E o concepto como um todo vai todo para dentro do endométrio. Agora que a gente tem a luz da cavidade uterina, não tem mais o concepto aqui, forma-se o tampão. Sincício trofoblasto encontrou os vasos sanguíneos, tinha construído suas lacunas, jorra o sangue materno para dentro das lacunas. Apareceu uma cavidade aqui que é o âmio, e aqui a gente tem o saco vitelíneo. E aí é preciso construir vilosidades coriônicas para conectar o sangue materno ao sangue fetal. Então, as lacunas vão sendo preenchidas no sincício trofoblasto. E as vilosidades vão começar a se desenvolver no córeo desse embrião. Cavidade telomática se abrindo, certo? Cavidade coriônica. O córeo sendo constituído aqui por mesoderme e trofoblasto. Âmnio foi revestido pelos amnioblastos e eu tenho aqui um disco bilaminar embrionário. Saco vitelínico primário se transforma em saco vitelínico secundário, que é o saco vitelínico definitivo. Tá? Um outro vídeo para a gente ver a formação da placenta. Um blastocisto chegando ali no endométrio, ocorreu a implantação. Sincício trofoblasto vai puxando todo o concepto para dentro do endométrio, libera enzimas ali para ir quebrando a matriz extracelular das células do endométrio. Vai surgindo lacunas nesse sincício trofoblasto, rompe os vasos sanguíneos maternos que vão fazer com que ocorra a extrusão desse sangue materno para dentro das lacunas construídas no sincício trofoblasto. Do lado interno do embrião, a gente tem as vilosidades se formando. Vilosidade primária formada pelo eixo central de citotrofoblasto dentro do sincício trofoblasto. A mesoderme começa a acompanhar, forma a vilosidade secundária. Tem o eixo central agora de mesênquima. E posteriormente, a partir dessa mesoderme,
vai ocorrer a formação de vasos sanguíneos, que por sua vez vai preencher as vilosidades funcionais, agora chamadas de vilosidades terciárias. E aí essas vilosidades vão finalmente poder se conectar com o sangue materno, que está preenchendo aqui as lacunas no sincício trofoblasto. E aí sim vai poder ocorrer trocas de nutrientes e trocas gasosas entre a mãe e o embrião. Bom, na aula de hoje a gente viu então como ocorre o processo de implantação desse concepto que acabou de se formar, desse blastocisto, para dentro das células do endométrio, né, no útero ali da mãe, na camada muscular do útero materno, e aí a gente viu também como ocorre a construção dessa placenta, que apesar de não ocorrer totalmente na segunda semana, a gente já tratou do assunto para adiantar para as próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai ver como que esse embrião bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto vai se transformar num embrião trilaminar formado por aqueles 3 folhetos que a gente conhece, chamados de ectoderme, mesoderme e endoderme. Obrigada, pessoal. Até a próxima.